Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Na meditação de hoje vamos falar sobre alegre-se, tenham esperança, tenham paciência, perseverem e orem, tá certo? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem esse vídeo agora e se inscrevam no meu canal no YouTube e curta o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve e curta o vídeo depois. Quem já se inscreveu, só curta o vídeo, tá bom? É muito importante isso. E depois, quando acabar o vídeo, não esqueça de compartilhá-lo, tá certo? Então, 1, 2, 3 já, pausa, curta o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Já? Ótimo. Agora, não esqueça, mais uma vez eu falo, compartilhe no final do vídeo. É muito importante. Muitas pessoas precisam que essa mensagem chegue, as pessoas vão rodar. Mas sem a ajuda de vocês, elas não vão rodar, tá bom? Queridos irmãos, tem pessoas que acham que porque seguem a Deus tem que viver feliz o tempo inteiro, tem que viver na paz, na tranquilidade, sem sofrimentos. E isso não é uma coisa de Deus, é uma coisa demoníaca, por incrível que pareça. Pois Jesus nunca ensinou isso, Deus também não. O que Jesus disse é que quem o seguisse ia ser perseguido, ia ser chicoteado, ia ser humilhado, morto até mesmo, preso, entendeu? Por estarem servindo a Ele. Ele foi bem claro quanto a isso. Deu por quê? Quanto mais você está no caminho certo, fazendo o que é certo, mais Satanás vai querer te derrubar, mais ele vai querer te desviar do caminho. Então ele vai fazer de tudo. Ou seja, ele vai ficar te atacando, te forçando a desviar do caminho, te forçar a desviar do caminho. Vai colocando vários obstáculos no seu caminho para que você desista, que você mude para outro. É isso que ele quer, né? Porém, queridos irmãos, nós temos que ter, nesses momentos difíceis, paciência. Temos que ter perseverança. Por quê? Porque a paciência, você sabe que nem sempre Deus vai resolver as coisas rápido para a gente. Muitas vezes um problema ele vai demorar um pouco para ser resolvido, né? Porque às vezes Deus espera que nós estejamos preparados para receber aquilo que a gente quer. Que nem eu, por exemplo, queria ter uma escola, mas eu tenho preparação agora, hoje em dia, para ter uma escola? Não, não tenho, né? Eu tenho vários projetos, mas eu não tenho uma preparação para ter uma escola. Então Deus está vendo que eu não estou preparado. Eu já pedi a Ele que eu tivesse uma escola, que eu pudesse trabalhar, que fosse minha, para que eu não fosse mandado embora, então pouco eu posso fazer o que eu bem entender na minha sala de aula. Porém, Deus ainda não me deu isso. Eu tenho que perseverar, continuar orando, continuar pedindo. Eu já orei e pedi para eles várias vezes que os meus pés de manga aqui frutifiquem para honra e glória dele, não minha, dele. Então, para que as pessoas vejam que através do poder dele as mangas aqui frutificaram, que a região aqui não dá manga. E o pé lá de manga de cima está com uma manga lá crescendo. Então talvez ele dê manga, né? Então, é exatamente isso que, que, que eu tô querendo dizer a vocês. Então, que na hora que for, vai ser. Ele pode fazer minhas mangueiras aqui frutificarem, entendeu? Assim como ele pode me dar minha escola, mas no momento que eu estiver preparado para aquilo, entendeu? Que nem, por exemplo, na hora certa ele me deu esse emprego, né? Eu já saí de lá, mas ele me deu esse emprego. Eu aprendi muito lá, eu evolui bastante lá, né? Coisas que eu precisei aprender, eu precisei me aperfeiçoar. Então, não deu 100% certo? Não deu. Mas ele me pôs lá com propósito. E provavelmente eu atingi o propósito que ele queria que eu chegasse, porque senão ele não teria me tirado de lá. Ou ele percebeu que eu estava sofrendo demais lá, que eu não estava feliz lá. Deus, ele dá um jeito, né? Eu sofri lá alguns meses fiquei sofrendo lá com alguns alunos que não estavam a fim de aprender, que atrapalhavam a aula. Mas Deus fez o quê? Ele foi me segurando lá até que eu atingisse o mínimo que ele queria que eu atingisse lá. Depois ele me libertou. Ele me libertou quando ele viu que eu estava sofrendo demais, que já estava praticamente insuportável para mim, e ele me livrou daquilo, né? Então, queridos irmãos, é assim. Que nem, por exemplo,
tanto em Romanos 12:12, como em Romanos 15:5, está falando coisas parecidas, né? Com nós perseverarmos, temos ânimo. No 12:12 está escrito, alegre-se na esperança, sejam pacientes na turbulência e perseverem na oração, né? Então, queridos irmãos, nós temos, como eu falo, essas discussões que vão falando sobre esse assunto, né? Nós precisamos perseverar, porque as orações são muito importantes, né? Que nem, por exemplo, eu, antes de começar esse vídeo aqui, eu fiz uma oração. Quando eu levanto, eu agradeço a Deus por mais um dia, por ter acordado, por tudo. Mesmo hoje eu estando gripado, estando com a voz meio fanha, desculpa se a minha voz está um pouco ruim, mas eu estou gripado, né? Então, como eu falei para vocês em outros vídeos, eu não deixaria de gravar esse áudio a não ser que eu estivesse inconsciente, né? Senão daria um jeito de mandar para vocês de alguma maneira. Mas hoje minha voz não tá legal, mas eu tô aqui gravando assim mesmo. Vai do jeito que tiver, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender o quê? Que Deus, nós temos que realmente encher o saco dele mesmo. O tempo todo tá orando, orando, pedindo, pedindo. Não sem parar 10, 15, 20 vezes seguidas, não. Mas todo dia, entendeu? E não esqueça de orar e agradecer. Não é só orar para pedir as coisas. Não, você tem que orar para agradecer, demonstrar gratidão. Você tem que orar para, para também uma solução de um problema, né? Também para pedir alguma coisa para Deus, que não seja um problema, mas uma coisa que você esteja precisando muito, né? Como um emprego para muita gente que está desempregado, como eu, né? Uma esposa para alguém que é solteiro e não consegue arranjar uma esposa como eu, né? Então eu já falei para eles várias vezes pedindo que achasse uma esposa para mim ideal, que tivesse os mesmos propósitos que eu, né? Fosse bem parecida comigo, para que eu pudesse me dar bem com ela e ficar casado, se Deus quiser, pro resto da vida. E ele ainda não me arrumou, porque talvez eu não esteja preparado, mas eu continuo pedindo, continuo perseverando, esperando a dádiva chegar. Em algum momento vai chegar. Mas enquanto ela não chega, a gente vai levando a vida. Eu tinha orado a Deus pedindo que a minha cachorrinha, minha cachorrona, aliás, que ela não partisse antes de eu casar. Infelizmente não foi possível, ela se foi dia 20 do mês passado. E eu não casei. Então, eu queria ter uma esposa para me parar nesse momento difícil, né, dessa perda. Mas não foi possível, que ela ficasse, né? Eu compreendo que essa era a vontade de Deus, entendo que Deus teve motivos para não me atender esse pedido, né? Mas eu mantenho perseverante em Deus, mantenho minha fé perseverante. Então nós temos que orar. Orar depois que ela levanta, orar depois de almoçar, de tomar café, depois ora quando termina o café, ora antes de sair de casa, ora quando chega no seu trabalho, ora quando você vai almoçar, depois ora quando termina de almoçar, depois, quando você estiver saindo do trabalho, ora pedindo para que te leve em casa de segurança, até em casa de segurança, quando chegar em casa, ora e agradeça por chegar em casa de segurança. Depois, quando faz jantar, ora, porque vai jantar, depois ora de novo quando terminar de jantar, e por fim a última oração do dia à noite, né? Essas orações são ações de agradecimento, de gratidão. Então elas precisam serem feitas essas vezes por dia, toda vez que tiver uma gratidão para ser feita. Agora, é, as orações de perdão, essa oração de perdão você pode estar fazendo fora dessas aí, no momento que você tenha, que você converse com ele, né? Uma oração de desabafo, por exemplo, não é nem uma oração, é uma conversa de desabafo, que você pode estar fazendo com Deus também em um momento separado dessas orações ou junto com elas, entendeu? Então, são vários tipos de orações que você pode fazer. Uma oração para pedir para uma pessoa doente, mas lembre-se, todas as suas orações, elas não podem ser arrogantes e prepotentes, nem, nem tampouco só para si própria, egoísta, né? Não, ela tem que ser em aberto. Então você ora para Deus e peça, no caso que se for um pedido, que Deus faça o melhor na vida daquela pessoa. Então, que nem, por exemplo, tinha uma tia, que era viúva do meu tio, que estava doente no hospital, para que Deus fizesse o melhor para ela logo. Que se fosse para se curar, que ela se curasse logo, mas se fosse para partir, que ela partisse logo, para que ela não sofresse. É exatamente isso que nós temos que fazer em oração.
Eu não posso querer que a pessoa fique aqui a qualquer custo. Lembre-se das palavras do cantor Zezé de Camargo. Eu sempre uso elas porque eu achei muito forte o que ele falou, né? Talvez eu tenha sido egoísta de querer meu pai mais tempo aqui comigo. E de fato ele foi, né? Porque o pai dele tinha uma doença incurável, né? Que era efizema pulmonar. O pulmão dele tava parando, né? O efizema vai tirando a capacidade do pulmão até parar. Aí ele fez o quê? Pro pai viver mais alguns anos, ele pagou um procedimento cirúrgico pro pai. Fizeram acho que, um monte de furos no pulmão dele para que retardasse os efeitos do efizema. Deu certo. Só que esses anos que o pai dele viveu a mais, com que qualidade de vida que ele viveu? Nenhuma. O tempo inteiro no hospital, toda hora doente, com pneumonia, com isso, com aquilo, outro. Toda hora ele para no hospital, até que uma vez ele morreu. Até a última vez que ele morreu. Então, eu falo pra vocês, ele foi egoísta? Não foi? Foi, porque o pai dele não teve qualidade de vida. Ele viveu mais alguns anos que ele poderia ter vivido? Provavelmente sim, mas sem qualidade de vida. Então, foi bom para o Zezé? Foi. Para os filhos, né, os irmãos do Zezé? Foi. Mas foi bom para o seu Francisco Camargo, pai do Zezé? Não foi. Ele só sofreu mais. Então, quando é uma coisa que não tem jeito, deixa a pessoa aí, que nem, por exemplo, quando meu tio descobriu, o marido da minha tia descobriu o câncer, os médicos falaram, nós não vamos tratar porque não vai adiantar, ele só vai sofrer mais. E falou, nem trata para ele voltar aos movimentos e tudo mais, porque ele já tinha um AVC, né? Porque senão ele vai ter só dor. Então não vamos tratar, deixa continuar que tá e o tumor tomar conta dele e ele partir. Porque não tinha o que fazer. E aí assim foi, ele não foi tratado porque não tinha jeito. Então, o médico falou, eu posso tratar, mas pode viver até algum tempo a mais, só que sem qualidade de vida, né? É por isso que geralmente os médicos, quando a pessoa tem um câncer, que eles percebem que não tem retorno, eles fazem o quê? Eles começam a dar só remédios para, como é que eles chamam? Não vou lembrar o nome agora, deu branco. Não é placebo, é um outro nome, né? Paliativos, né? Lembrei, paliativos, ou seja, remédio para tirar dor, remédio para tirar o mal-estar e aguardar o fim. É isso que eles fazem quando o paciente está com câncer terminal que não tem jeito. Eles não ficam tratando os pacientes porque não tem jeito, entendeu? É só para sofrer mais. Ah, mas se tratar, vai viver um tempo a mais? Vai, pode até viver um mês, dois a mais, um ano até a mais. Podemos com que qualidade, né? Que nem a minha tia, por exemplo, irmã desse tio. Ela teve câncer, né? E começaram a tratar o câncer dela, né? E ela foi tratando, ela viveu alguns anos e morreu. Mas com que qualidade nenhuma. Toda hora estava no hospital, o câncer veio para fora, começou a estourar uma bolha na cabeça dela, começava a vazar aquele pulso o tempo inteiro. Depois o câncer acabou indo no baço dela, estava com câncer no baço também, câncer na boca. E aquilo foi de uma maneira que foi indo, que ele foi se espalhando e tomou conta da medula dela, aí ela ficou paralisada, com as pernas todas, depois voltou a mexer os braços, mas as pernas não, e ela foi indo, foi indo, foi indo, até que ela morreu. Então talvez se eu não tivesse tratado, deixado o câncer levar, de uma vez, ela teria é, vivido menos, mas com mais qualidade, né? Nós temos um caso aí do ator Ramon Valdez, o Seu Madruga, né? Do seriado Chaves. E ele desenvolveu um câncer de estômago que foi pro pulmão, porque ele fumava muito, né? E os parentes dele decidiram não contar para ele que estava com essa doença, porque os médicos já tinham falado que não tinha jeito, né? E deixou ele viver normalmente, sem tratar, né? Tomava paliativa, principalmente. E aí ele foi indo, ele foi piorando, ele foi piorando, e ele tinha saído do seriado Chaves, ele retorna ao seriado Chaves, grava mais alguns meses, depois ele sai de novo e não volta mais, né? Aí ele ainda grava algumas outras coisas com o Kiko, que estava fazendo um programa solo, que tinha saído do Chaves também, e logo em seguida ele vai piorando e morre, né? Então ele decidiu não tratar porque não tinha jeito. Então adiantava tratar, ele teria vivido, ele morreu em 89, então ele poderia ter uma vivido até 90, até esses 90, 91, 92, mas com que qualidade de vida? O que ele ia sofrer com isso?
né? Temos que entender que os efeitos dessa medicação, por exemplo, de câncer, né, que para tratar, que é a quimioterapia, a rádio, provoca devastações no organismo. O meu outro tio, que é irmão por parte de pai desses dois que faleceram, ele está com câncer, né, de medula, que já se espalhou no corpo, em alguns lugares. Ele tratou, o câncer sumiu, voltou, se espalhou pelo corpo, e agora ele fez exame e está com o coração fraco e não pode mais tomar as medicações. Por quê? Porque a quimioterapia que ele estava fazendo enfraqueceu o coração dele. Ou seja, se ele continuar tratando, ele vai morrer, de qualquer jeito. Entendeu? Então, infelizmente, o carro dele tá se encaminhando para um desfecho, infelizmente, que ele vai acabar partindo. Compreende? Então, mas é quanto tempo que ele está sofrendo já? Anos que ele está sofrendo com essa doença. Então, às vezes, era melhor não tratar e deixar ele ir embora. Ele ia sofrer bem menos. Porque essa coisa de querer que ele viva vivo de qualquer jeito. Você entendeu? Querer que o cara fique vivo na situação que ele tá, ainda com osteoporose, com muitos problemas de saúde lá, que ele mal consegue andar direito, não dá certo, queridos irmãos. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar a decisão correta. Então, quando eu vou orar para Deus, eu não vou orar para que aquela pessoa fique bem. Eu vou orar para que aquela pessoa que seja feito o melhor para aquela pessoa. Se é para ela partir, que ela parta de uma vez. E que se é para ela viver, que ela vive, que ela se cure logo. Que ela não sofra. Entendeu? Simplesmente isso. Tentamos abreviar o sofrimento da pessoa. Agora, decidir se a pessoa vai viver ou não depende de Deus. Eu não posso querer a pessoa viva sem condições, que nem, por exemplo, aquela mãe, né, que eu já contei para vocês, que ela chegou a Deus, quando o médico falou para ela que o filho não ia sair daquele coma, ela foi num canto, se ajoelhou e disse para Deus que se Deus não tirasse o filho dela daquele coma, né, não deixasse o filho dela, aliás, se ele deixasse que o filho dela morresse, que ele poderia esquecer que ela existia. Deus fez o quê? Ele atendeu em parte o pedido dela, mas não total. No dia seguinte, aquele rapaz saiu do coma e foi pro quarto. Ele saiu da UTI, inclusive. Só que aconteceu, ele tinha sofrido um acidente e ele ficou com sequelas daquele acidente. Agora, aí depois, ele recupera em alta no hospital, ela teve que cuidar dele o resto da vida dela. E ela morreu, e agora é a irmã que está pagando pelo que a mãe falou. Entendeu? A vontade de Deus é que esse rapaz partisse para ele não estar sofrendo, para não fazer as pessoas à volta dele sofrer. Porque você acha que ele não está sofrendo? Imagina você, vai lá paralisado, querendo se mexer, não conseguindo, ou tendo sendo independente total de outra pessoa, como esse rapaz ficou. Não tem condições. Você entendeu? Então, essa mãe, ela não foi. Ela não teve uma oração boa para Deus. Ela pôs Deus contra a parede, isso não se faz. E outra, ela não pode exigir algo que não é o melhor para o filho dela. Ela queria, ela pensou só no próprio umbigo, ela foi egoísta. Ela pensou só nela, ela não queria perder o filho. Só que ela esqueceu de pensar nele. Será que ele vai entendeu? Ele vai sobreviver, ficar bem? Que ele vai se recuperar e poder viver uma vida normal ou vai ficar dependente, estado vegetativo? Hã? Entendeu? Então, ela tinha que pensar no melhor para ele. Né? Então, ela devia ter orado como para Deus. Deus, se for possível que meu filho se cure e não fique com sequelas, que ele pode levar uma vida normal, eu quero que ele se cure, eu quero que ele viva. Agora, se não for isso, se não for possível, eu prefiro que ele parta. Entendeu? E se for para que ele parte logo. E se for para que ele se vá, se for para ele se salvar e ficar bem, que ele fique bem logo. Essa é a oração. Entendeu? Que ela deveria ter feito. Agora, não querer o cara vivo a qualquer custo na situação. Ele tá vivo? Não tá. Ele virou praticamente um morto-vivo. O corpo dele tá morto. Só a mente tá viva. Porque ele não se mexe mais, ele não faz mais nada. Entendeu? Ficou no estado vegetativo. Então, nesse caso, é melhor que a pessoa se vá. Então não adianta querer que a pessoa viva a qualquer custo. Não é assim que funciona, gente. Tá? Nós temos que orar sempre pensando com humildade, com simplicidade. Então, orar pedindo algo por alguém, pensando no bem da pessoa, não nosso bem, não queremos perder a pessoa. Não é isso, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas nós devemos
devemos, como é que fala? Devemos pensar bem e fazer a oração correta, porque Deus está vendo. E Deus não vai responder a tua oração, vai aceitar a tua oração e trazer o que você está pedindo se você não for humilde. Você está vendo que a tua oração é egoísta, como foi aquela mãe? Ele vai fazer o quê? Ele vai atender em parte, porém ele vai te penalizar de alguma maneira, como ele fez naquela mãe, né? Agora ela morreu agora a irmã do rapaz tem que pagar pelo erro da mãe, porque o rapaz era para estar morto. Deus ia levá-lo, né? Levá-lo para que ele não sofresse, né? Mas a mãe não deixou, entendeu? A oração da mãe é muito forte. Se a mãe soubesse qual é o poder dessa oração, o poder que ela tem, ela não levantava dos joelhos nunca. Ela oraria até o fim, né? Porque a vida é assim, queridos irmãos. Tá certo? Deus é por nós. Então, nós temos que ter esperança sempre, não podemos perder a esperança. Nós temos que ser perseverantes, perseverar na fé, perseverar nas orações. Temos que estar sempre alegres, com a alma e a mente de uma criança, que sempre é alegre. Principalmente é uma criança chorando, sabe? Tá chorando porque ela brigou com o colega por alguma coisa, porque a criança não está doente. Porque geralmente a criança não chora, está doente para a criança rir, né? Ou está fazendo manha, porque a criança não chora de desespero e tristeza, não. É porque ela quer alguma coisa, ela quer chamar atenção. Então, nós temos que ter o espírito de criança, nós temos que estar sempre alegres, né? E vamos passar por turbulências? Sim. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas temos que passar a cabeça erguida, que nem eu, por exemplo. Eu tô aqui, com uma dor nas costas aqui embaixo, uma dor forte, agora diminuiu um pouco. Eu tô com a garganta doendo, tô tossindo, tô com o nariz tapando toda hora, tô com o nariz correndo, minha voz tá falhando, minha garganta tá doendo, tá falando com vocês aqui. E eu já tô aqui há 20 minutos gravando esse áudio, entendeu? Por quê? Porque eu persevero. Não é porque eu tô gripado que eu não vou gravar. É como eu falei pra vocês, perseverar é o quê? Enquanto eu tiver consciência, eu vou gravar esse vídeo. Entendeu? Não importa de que maneira, mas eu vou gravar. Se eu puder, se eu tiver consciência, se eu tiver como me mexer, eu vou gravar. Entendeu? Se eu estiver consciente, de alguma maneira eu gravo. Eu posso não conseguir eu gravar. Se eu tiver uma coisa, eu fiquei tetraplégico, Deus me livre. Mas se não posso mais mexer, mas eu posso falar. Então eu posso falar pra alguém, pôr pra gravar pra mim e eu falo. Entendeu? Se eu não puder falar, não puder nada, o que eu faço? Eu tento me comunicar com a pessoa para que ela grave no meu lugar, né? Eu, entendeu? Dando um jeito com a comunicação. Deus vai me ajudar. Então, se eu puder, de alguma maneira, eu vou sempre estar tentando. Só se eu não puder mesmo. Eu tô aqui, daí eu tô doendo, e eu tô gravando, entendeu? Então eu tô perseverando no meu voto com Deus. Eu falei com Deus que eu ia fazer isso, entendeu? Eu tenho uma parceria com Deus. Eu tenho que fazer trabalho missionário para Deus, então é o que eu estou fazendo. Não foi a igreja que foi fazer isso. Eu tomei essa iniciativa, eu já fazia isso antes de estar na igreja, né? Então é assim, queridos irmãos. Nós temos que entender isso. Então, nós temos que perseverar, temos que orar sempre, temos que pedir, repetir, repetir, temos que forçando Deus, lembrando sempre a Deus, falando, toda vez que a gente orar, repete a mesma oração interior e ora, né? Tanto que a partir do ano que vem, eu vou fazer uma mudança nesses vídeos. Eu vou começar o vídeo com uma oração, vou fazer o vídeo e termino o vídeo com uma oração, tá certo? Porque nós temos que orar antes de começar. E eu sempre oro. Eu não sei se vocês oram antes de ouvir meu vídeo, mas deveriam, né? Para que Deus mostre para vocês e para mim também é verdade. Então nós temos que orar. Isso vale para mim, porque eu também não oro sempre. Nós temos que estar perseverando, estar com fé, confiante em Deus, estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, ser confiante em Deus. Tá certo? É isso, queridos irmãos. Precisamos estar com Deus. Tá? Guarde essas palavras com vocês, que é alegria, esperança, paciência, perseverança, oração, confiança, estudar as escrituras, acreditar, confiar, são palavras que nós temos que ter sempre
e está sempre voltado para ela. Se nós estivermos sempre organizados e se voltando para Deus, o inimigo não tem poder de nos derrubar. Agora, se você deixar de estudar, você vai se enfraquecer e aí sim o inimigo vai entrar para te derrubar. Somente uma pessoa que está diariamente em contato com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, com a Bíblia, vai poder estar forte na fé. Ler os dois testamentos, não é só o velho nem só o novo, é os dois. O Novo Testamento nada mais é que a comprovação do que estava escrito no Velho Testamento. É o cumprimento das profecias do Velho Testamento. E você vê que Jesus Cristo disse o quê? Examine as Escrituras, pois elas falam muito sobre mim. Né? Que Escrituras que ele estava mandando examinar? Era o Novo Testamento? Não, era o Velho, o Novo não existia. O Novo Testamento só foi existir ele inteiro, né? Muito depois da morte do último apóstolo, que foi João. Entendeu? No fim da vida ele escreveu o Apocalipse, né? E a última carta dele, depois, e ele morreu. Depois disso, é que algum cristão pegou e reuniu todos os livros num só e formou a Bíblia. Mas isso muitos anos depois, entendeu? E não naquela época. Portanto, os apóstolos, por exemplo, eles não chegaram a ter em mão o Novo Testamento pronto, a parte bíblica do Novo Testamento pronto, não, entendeu? Porque isso só foi reunido muito tempo depois. Tá certo? Então, quando eles iam pregar, qual Bíblia que eles usavam? O Velho Testamento. Quando eles pregaram para as pessoas, que eles se espalharam pelo mundo para pregar, que Paulo pregava na cadeia, era o Velho Testamento. Qual é o livro que Jesus usou para orientar as pessoas quando ele esteve aqui? O Velho Testamento. Então, vocês falam que o Velho foi abolido? Como que o Velho pode ser abolido se o Velho e o Novo é a mesma coisa? O Novo nada mais é que o cumprimento das profecias do Velho. Nada mais do que isso, né? Praticamente o Novo Testamento fez o quê? Deu exemplo de como nós devemos viver através da vida de Cristo. Basicamente isso. Então, através da vida de Cristo, nós sabemos como nós temos que viver, né? Como ele viveu, nós temos que viver. Ele se batizou, então tem que batizar, tá certo? Ele honrou o pai e a mãe, então tem que honrar. Ele guardou o sábado, então tem que guardar. Ele adorou imagens? Não, então não vou adorar. Ele adorou a Deus? Sim, então eu vou adorar. Ele matou? Não, então não vou matar. Ele roubou? Não, então não vou roubar. Ele adulterou? Não, então não vou adulterar. Ele deu falso testemunho contra alguém? Não, então eu não vou dar falso testemunho contra ninguém. Ele cobiçou o que não era dele? Não, ele cobiçou só o que era dele. Então, esse é o exemplo que ele me deixou. Ele lavou os pés dos seus discípulos? Lavou, então tem que lavar os pés dos meus semelhantes também. Ele orientou que a gente. Ele comemorou a Santa Ceia? Sim. Orientou que nós fizéssemos? Sim. Então nós temos que comemorar a Santa Ceia. Tá certo? Ele nos deu exemplo de fé, exemplo de como ser, como viver. Então, nada mais é do que isso no Novo Testamento. É um exemplo do que nós devemos fazer, vivo, um exemplo vivo, do que o Velho Testamento está mandando a gente fazer. Então, o Novo Testamento está dando um exemplo do que o Velho Testamento está mandando a gente fazer. Mas, o Novo Testamento também mostra cumprimento de algumas profecias do Velho, a respeito de Jesus, por exemplo. Então, nós precisamos entender isso. Compreende, queridos irmãos? Então ele não foi abolido, tem que ser usado. Então estuda as escrituras, tudo isso é muito importante, tá bom? Então que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço, glorifico, amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado, queridos irmãos. Até mais.